E aí galerinha, beleza? Hoje a gente vai ver um pouquinho de Egito Antigo. Vamos embora para a aula? Um pouquinho sobre Egito Antigo, uma das importantes civilizações da nossa antiguidade. Para começar um pouquinho e entender sobre a ideia do Egito Antigo, a gente precisa entender um pouquinho o seu recorte temporal. A um canto da tela, não sei se aqui, eu vou colocar uma edição com algumas imagens que possam ajudar você a compreender. Primeiramente, não repare se volta e meia eu tossi, é porque de fato a garganta está muito bem não. Primeiramente, a gente deve entender que o grande império do Egito Antigo ele vai se fortalecer a partir da unificação entre o Alto e o Baixo Egito. Eu acredito que o mapinha vai estar por aqui e cuidado não confundir a questão do lugar de Alto e Baixo Egito. No mapinha aparece aqui Baixo Egito e aqui Alto Egito, porque a gente está vendo o mapa de maneira chapada, tradicional. Mas só que o nome se dá Alto Egito porque seriam regiões mais montanhosas e Baixo Egito porque já é no, digamos, no desaguar do mar Mediterrâneo, beleza? Por isso que aqui embaixo fica o Alto Egito e na parte de cima do mapa é que fica o Baixo Egito. Passado esse aspecto, você precisa entender que há uma unificação do Alto e Baixo Egito e essa unificação vai ser o início do grande Império Egípcio, que será dividido em 3 fases. O cara que será responsável por unificar as duas partes do Egito em apenas um grande império é Menes. E Menes I ele será o responsável por fazer esse processo de unificação. Se eu conseguir alguma gravura da carinha dele, eu coloco por aqui para vocês entenderem, beleza? Então vejam, conforme você está vendo aí, Antigo e Médio e Novo Egito é uma divisão que a gente dá para poder compreender melhor. Então veja, o Antigo Império Egito, ele funciona do ano 3200 a.C. ao ano 2100 ainda antes de Cristo. E seus grandes aspectos que você pode lembrar, ou pelo menos mencionar desse período, seria o desenvolvimento da drenagem em relação ao uso do rio para que se pudesse sobreviver, a drenagem em relação às águas do rio Nilo, para que essas pessoas pudessem viver da agricultura e do pastoril. E também a questão da construção das pirâmides. Além disso, Mênfis é considerada como se fosse uma espécie de capital na época. Essas são características da primeira fase do Grande Império Egípcio. O período médio seria do ano 2100 ao ano 1580. E é importante lembrar que essa fase também é uma fase de reconquista. Por quê? Nessa primeira fase da unificação do Império Egípcio há diversos conflitos e interesses políticos envolvidos. Em políticos, lembre-se, em político falando uma concepção do mundo antigo, tá? A gente não está falando do interesse hoje em dia, não. Então, há diversas divergências em relação à figura do faraó, porém essa segunda fase se caracteriza pela reconquista absoluta do poder do faraó. Além disso, outro aspecto muito marcante dessa fase mediana seria a invasão dos povos dos Hyksos. Eles invadem por diversas vezes a região que você conhece territorialmente como agora Grande Império Egito. Essa terceira fase, a terceira fase também conhecida como Novo Império Egito, ela também é marcada por diversas invasões. Invasões dos assírios, invasões dos persas, invasões dos gregos, invasões dos romanos. As invasões assírias elas começam por volta do ano de 1670 a.C. As invasões persas elas se dão a partir do ano de 1520 a.C. As invasões dos gregos elas se dão a partir do ano 332 a.C. e os romanos do ano 30 a.C. Bom, nesse período do Novo Império Egito é bom lembrar um aspecto. Há uma certa discussão sobre onde seria o fim do Grande Império Egípcio, porque a partir das invasões persas no ano de 1520 a.C., essa região ela vai ser denominada como se fosse uma espécie de província do Grande Império Persa. Mas de todo modo, a gente tem em mente que esse seria o recorte, que seria a última fase desse grande império, que seria de 1580 a 1715. Repito, durante o período dessa terceira fase que a gente tem as invasões, as primeiras invasões vêm com os assírios, que seria no ano 670 a.C. As invasões persas começam no ano de 1520 a.C. E as invasões dos gregos em 332 a.C.
e as invasões romanas no ano 30 a.C., ok? Qual o modo de produção que se sustenta durante esse período? O modo de produção chama-se modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Quem assistiu a aulinha sobre Mesopotâmia, o vídeo está aqui no card, vocês podem ver lá que eu explico um pouquinho sobre o que é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático é a ideia do poder administrativo, ou seja, o poder central o poder está centralizado na mão do faraó. Ele que detém a propriedade, ele que determina tudo a ser feito, ok? Sendo assim, no modo de produção asiático aplicado no Egito, quem detém todo o poder é o faraó. E quem é o faraó? O faraó, ele é um grande líder político, ele é um grande líder militar, e ele é também, o faraó, um grande líder religioso. Tá, por que um grande líder religioso? Porque o faraó, ele é a representação do deus Ra. Ra seria o deus solar da criação. Ele, o faraó, é a representação na terra do deus solar da criação. Então veja, ele se torna uma liderança em três aspectos: políticos, porque administra todo o império; militar, porque o faraó ele vai para os conflitos, ele vai para as guerras; e também religioso, por ele ser a representação do deus Ra. Se vocês escutarem algum barulho paralelo, é porque minha casa hoje está agitada. Quem já tem visto alguns vídeos aqui sabe que de vez em quando tem esses barulhos paralelos. Pois bem, continuando, ainda sobre esse aspecto da divisão social e da economia. A economia dessa região era uma economia baseada na agricultura e baseada na pecuária. A gente também pode dar um nomezinho que fique bem claro, que é específico para essa região, que seria o pastoril de regadio. Pastoril de regadio é especificamente esse tipo de relação com o rio Nilo que o povo egípcio tem. Ou seja, o povo egípcio é também uma sociedade hídrica. Mais uma vez, volto lá para o card para falar sobre a questão da Mesopotâmia, que você viu também que os povos da Mesopotâmia eram considerados uma sociedade hídrica. Então, aqui no Egito Antigo, também, porque tem a dependência direta na relação com o rio Nilo. Além disso, você também precisa saber sobre a escrita. Mas antes de adentrar a escrita, vamos só pegar uma questão da interessante dessa divisão social. Você já deve ter visto aqui no canto da tela que é uma divisão social que é muito clássica em livros didáticos, que está essa pirâmide. No topo da pirâmide está o faraó e na base da pirâmide está o escravo. Pois bem, cuidado que por ser uma pirâmide assim, não quer dizer que os escravos eram maioria em quantitativo de pessoas. Muito pelo contrário. Os escravos eram uma minoria em relação a outras camadas sociais. Então vamos por etapas. No topo da pirâmide está o faraó, que concentra todo o poder e administra tudo. Abaixo a gente vê os nobres e os sacerdotes, que são pessoas importantes na sociedade egípcia do mundo antigo. Mais um pouquinho abaixo você vê a presença dos soldados, ou seriam os militares. E abaixo desses militares tem os escribas. Sim, essa profissão de ler e escrever já deu muito dinheiro e já foi muito mais respeitada. Pois bem, abaixo dos escribas estão os comerciantes. Que comerciantes que viviam do dinheiro? Não, esses comerciantes vivem à base de troca. Lembre-se disso. Os comerciantes no Egito Antigo, sobretudo nesse período que a gente está falando, tive a invenção da moeda bem posteriormente, ela ainda vai predominar um comércio à base de troca. Abaixo dos comerciantes, a gente tem a presença dos artesãos e temos também os camponeses. E o escravo? Vejam, o escravo ele é uma minoria, porque a escravidão durante esse período era uma escravidão por guerra. Não era uma escravidão com fins lucrativos ou comerciais, como é no caso daquela escravidão que você conhece na história do Brasil. Então, é outro tipo de escravidão. Então, o escravo aqui ele é minoria, porque o escravo ele é agregado a partir de conflitos de guerra, ok? Pois bem, caminhando. Há dois tipos de escritas que a gente deve sempre lembrar, que seria a escrita demótica e a escrita hierógrafa. A demótica é uma escrita mais popular, que você encontrava em todos os lugares, mas a escrita hieroglífica era restrita a algumas camadas da sociedade. Essa escrita ela é a responsável por representar a vida, ou melhor dizendo assim, todo o poder e a ação do faraó, ok? Seria na escrita dos hieróglifos. É uma escrita que também não é de acesso a todo mundo. Só daquela pirâmide que eu mostrei anteriormente para vocês, só dos escribas para cima que teriam acesso a essa escrita, ok? Bom, já que a gente está falando de escrita, vamos entrar um pouquinho na ideia de arte. Bom, é importante lembrar que a arte na Mesopotâmia e a arte no Egito são, quando a gente está falando da arquitetura, que está dentro de um conceito da arte,
seria uma arquitetura monumental, gigantesca, que representa o grande poder que o faraó, no caso do Egito, tem sobre a sociedade e como essa sociedade ela é poderosa. Então, é uma arte extremamente monumental, grandes pirâmides, templos e por aí vai. Pois bem, há uma diferença entre os dois. As pirâmides, elas são os túmulos dos faraós, e ela só é de acesso à família do faraó, ao faraó e os que estão envolvidos nesse processo de fim de vida desse faraó. Já os templos eram de acesso a toda a sociedade egípcia, tá bom? Então lembre-se dessa diferenciação. Ainda dentro dessa lógica, é importante perceber que, como todos já viram até aqui, ou já viram, alguma vez já viram, estudou sobre, um pouquinho sobre o Egito, sabe que o Egito os egípcios são povos que cultuam diversos deuses. Sendo assim, é uma sociedade politeísta. Essa sociedade politeísta se destaca com alguns deuses para você entender a compreensão como um todo, que seria Anubis, que seria esse deus que está aparecendo aqui para você aqui na nossa imagem, que ele seria o deus da mumificação. Osíris, a ilustração também deve estar mostrando por aqui. Osíris que seria o deus da morte. Ra, que seria o deus sol, que seria o da vida. E é importante lembrar uma coisa, que, desculpa pessoal mais uma vez, que Osíris será o responsável pelo julgamento do faraó. Por quê? Essa sociedade antiga acreditava numa vida após a morte. E a ideia da pirâmide, de ter suas famílias enterradas com você, ao levar alguns soldados seus bens, era que na sua transição após essa vida, você levasse isso com você também. Então, durante esse processo, o faraó seria julgado. Se ele teria um coração pesado, é porque foi um péssimo faraó. Ele não iria ter essas benéficas. E se ele fosse um bom faraó, ele assim teria o coração leve. Nesse seu julgamento, ele teria com ele todas as suas riquezas que levou com ele na sua morte, ao túmulo em suas pirâmides. Ok? Outros ofícios que é bom lembrar também, é a questão que se destacam: a astronomia, bem desenvolvido nessa antiga sociedade egípcia, a matemática, porque a gente está lidando com o comércio, a medicina, com o uso de ervas, mas também com o uso da sonda, que a sonda era o seguinte, era enfiar uma sonda, estou com dor de cabeça, vou enfiar uma sonda pelo seu nariz e arranco um pedaço do seu cérebro. E, sendo assim, você ficaria bom. Você sai de lá sem a sonda e não está mais com dor de cabeça, mas você anda mais um pouquinho à frente e morre. Se você morre, às vezes assim, então não curou, mas para aquela sociedade é diferente. Veja, se você teve uma sonda enfiada no seu nariz, que era para curar você de uma dor de cabeça, arrancou um pedaço do seu cérebro e você caiu mais na frente e morreu, você não levou para a outra vida aquela dor de cabeça. Vocês entenderam a sacada? Enfim, boa aula. Quem não é meu aluno pode deixar algum comentário aqui se quiser, ok? Quem for meu aluno, pode ir lá no Class que a gente depois vai fazer algumas atividades. Um abraço, até a próxima.